E conheceu Adão a Eva, a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E ele disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz também a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, a cabo de alguns dias, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que você se irou? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que você será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve ter domínio. Até aqui a palavra de Deus. Todos devem conhecer aqui a história bíblica de Caim e Abel. Os dois irmãos, filhos de Adão e Eva, e talvez seja muito conhecida essa história pelo fato do homicídio, o primeiro homicídio, aonde Caim assassina o seu irmão, mata o seu irmão Abel. E quando nós nos deparamos com esse texto, nós ficamos impressionados num primeiro momento, porque é o primeiro casal que está ali na terra, a humanidade está sendo formada fora do jardim, já havia acontecido o pecado, obviamente, eles saem do jardim, e Deus dá uma promessa de que da semente da mulher, ele levantaria um, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Deus está prometendo a salvação para o seu povo, e Adão e Eva ouviram aquela palavra, que da semente da mulher nasceria o Messias, nasceria aquele que resolveria o problema da humanidade, o problema com o pecado. E agora, segundo a Bíblia Sagrada, eles vêm a ter relações, ela fica grávida, nasce um menino, e eles colocam o nome dele de Caim. Até aqui nós conseguimos perceber de que aparentemente uma história normal de vida, mas quando eu olho para Gênesis, no primeiro capítulo já, eu vejo uma terra que é formada, plena, e que torna-se desorganizada depois. Algo aconteceu, há várias teorias, mas que essa terra ficou sem forma e vazia. Quando ela fica sem forma e vazia, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus ali paira sobre a face das águas, e Deus começa um processo. Deus começa um processo de organização, e organiza toda essa terra. E ele organiza a terra, e ele coloca depois os vegetais nessa terra. Ele coloca as árvores, que são seres vivos. Ele organiza os mares, e dali diz: produzam peixes. Ele organiza os peixes, as árvores, os frutos, a terra, o céu, o mar, e então ele coloca o homem. Eu só estou dizendo isso para você, o que parece muito óbvio, só para ilustrar algo. Deus nunca faz nada sem organização. Deus é organizado, e tudo aquilo que Deus quer fazer, quando Deus quer produzir um organismo, Deus primeiro promove uma organização. Deus não simplesmente cria o homem do nada, mas ele faz um boneco e dá vida a um boneco. Ele organiza e depois torna em organismo. Todas as coisas que devem gerar vida, tudo aquilo que você quer que seja um projeto que funcione, tudo aquilo que você tem na mente de que vai ser o projeto da tua vida, o sonho da sua vida, você deve organizar-se primeiro para tal. Organize-se para tal, porque Deus deixa isso aqui implícito na sua palavra, a maneira como Deus trabalha. Andy, se tu puder me dar um pouquinho de retorno, só um pouquinho mais aqui para mim, por gentileza. Obrigado. Então eu vejo que Deus organiza as coisas para que depois aquilo que está organizado possa receber o organismo. Quando Adão e Eva recebem uma promessa de Deus, eles estão organizados ou desorganizados? Eles estão tão desorganizados na sua vida,
que eles pecaram e eles saem do pecado, eles são expulsos do jardim, e eles não começam a se organizar, eles não param, eles não conversam sobre o problema que os trouxe até ali. Eles têm apenas uma promessa que dizia assim: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Se é para isso, então vamos produzir filho. E eles produzem Caim, e quando Caim nasce, eles vibram como alguém que diz assim: agora sim nasceu quem deveria nascer, esse menino aqui vai resolver os nossos problemas. Tu percebe que eles pegaram uma promessa e eles colocaram toda a expectativa em cima de uma promessa, não organizaram-se, não pensaram em tudo que fizeram, não pensaram em tudo que tinha acontecido, nada. Eles simplesmente: nós queremos um filho, vamos ter ele, porque quando ele nascer ele vai resolver todo o problema da humanidade. Às vezes nós colocamos em um sonho, em um objetivo, em um casamento, em uma pessoa, em um filho, ou até mesmo no marido, na esposa, numa mãe, enfim, toda a solução dos nossos problemas. Quando eu tiver isso, aí sim. Quando eu chegar lá, então sim. Quando eu for pastor, aí sim. Aí sim você vai arrumar para a cabeça. E a gente coloca alguns objetivos, só que não nos organizamos muitas vezes para tal, e isso tem consequências. Eu li uma história aqui, de que Deus está olhando e eles vêm até o Senhor, e nós percebemos que há uma desorganização em duas formas de buscar a Deus. Perceba que nós sempre passaremos para a nossa geração o que nós somos, nós sempre vamos passar adiante parte daquilo que eu tenho em mim. Os meus filhos receberam neles parte do que eu sou, parte do Jota está inserido neles, mas não apenas as coisas boas como nós gostaríamos. Você já parou para pensar que seu filho, sua filha, talvez aqueles que nem nasceram ainda, potencialmente podem errar tanto quanto você? Arrepia a gente, né? Quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos que os nossos filhos podem produzir coisas que nós fizemos também, e coisas inclusive que você nunca teve coragem de contar para ninguém. E quando nós entendemos isso, pensamos: meu Deus, eu preciso orar pelos meus filhos, porque eu os produzi de uma maneira desorganizada. Deus olhou para Abraão e disse assim: anda na minha presença e ser perfeito, para que ele endireitasse a sua vida. E então ele produziu Isaac, para que a promessa de Deus pudesse continuar. Aqui, eles estão desorganizados. Nasce seu filho e eles colocam em Caim todas as suas expectativas, tanto que depois nasce Abel. Mas se você pegar o nome Abel, o significado bíblico de Abel é vaidade, sopro. É como se fosse assim: eles olhavam para Caim e diziam assim: já temos ele que vai resolver os nossos problemas, veio essa criança linda, mas quase sem necessidade, porque esse aqui que é o Salvador, esse aqui que é o Messias, esse menino vai longe, esse aqui é o garoto do papai. E o que eles produziram em Caim foi alguém tão arrogante, tão cheio de si, que não sabia ser corrigido, alguém que achava que as coisas podiam ser de qualquer jeito, porque o papai e a mamãe faziam o que ele queria, porque o papai e a mamãe, quem sabe, já dizia assim: rapaz, você é o escolhido de Deus. Obviamente que eu estou conjecturando aqui, diante dos fatos que aconteceram depois. Mas Abel, apesar de talvez não ter todo aquele glamour dentro de casa, encontrou em Deus alguém para relacionar-se. Às vezes, nós temos algumas dificuldades, mesmo na nossa família, algumas dificuldades, mas quando você se encontra com Deus, tudo faz sentido para você. Enquanto Caim vem trazendo as suas ofertas de qualquer forma, ele sabia de que Deus gostava de ofertas, mas Abel sabia que Deus não gostava simplesmente de ofertas, Deus gostava de honra. E então, enquanto Caim apenas fazia atos, Abel tinha atitudes, e são coisas totalmente diferentes. Muitas vezes nós fazemos atos, nós sabemos que é importante, e visualmente as pessoas percebem o que nós estamos fazendo,
Às vezes isso causa até um determinado prestígio, porque nós estamos fazendo. Mas Deus não busca simplesmente que você faça. Tanto é que a salvação não é nem por obras, a salvação é pela fé. Abel entendeu que Deus era um Deus de relacionamento, e muito mais do que fazer coisas para Deus, Deus queria ser honrado pelo coração. E é por isso que no texto que eu li, Deus atentou para Abel e a sua oferta, depois para Caim e sua oferta, porque Deus sempre olha primeiro para o coração das pessoas, Deus sempre olha para quem você é de verdade, Deus sempre olha para a motivação sua, Deus sempre olha para aquilo que te motivou a fazer. E por mais que a gente diga, não, para a honra e glória do Senhor estou fazendo isso, mas sabe que Deus seja louvado, dentro do coração está assim, eu seja louvado, me reconheçam. E Deus vê isso, e Deus sabe disso. Para quem nós fazemos? O que Deus de verdade procura? Abel tinha entendido o que Deus procurava. Deus fala com Caim, mesmo que ele estava errando, mesmo que ele pegou qualquer oferta que ele tinha do campo lá, onde era o trabalho dele, trouxe para Deus, e estava esperando, e aí Deus, está aí ó, não era a oferta que tu queria? E Deus não recebeu a oferta dele, e ele fica irado com aquilo. Você já pensou? A gente olha assim para Caim e fica pensando, como é que uma criatura dessa vai ficar bravo com Deus, o Todo-Poderoso? Diz assim, tu não queres aceitar, é? Ali do meu irmão, eu vi que tu aceitou a oferta dele, porque a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta, e a forma de Deus responder era descendo fogo sobre o altar que eles faziam e consumindo o que era colocado sobre. Caim não sabia ser corrigido, ele passou uma vida inteira, quem sabe, mimado, com palavras de afirmação, e não sabia lidar com correção. Nós vivemos uma geração que não sabe lidar com correção, que se você disser assim, mas não dá para ter duas mulheres, é uma só, cara. Tens que dizer não para amante, tu precisa se converter, pedir perdão, mudar de vida, não vai mais na igreja. E tem muitos locais que estão deixando de pregar a verdade, para juntar povo. A palavra de Deus está aqui, e todas as vezes que nós nos reunimos, nós pegamos uma porção dela e lemos e pregamos sobre ela, porque não há sentido nenhum nós estarmos num local, se a palavra de Deus não for a nossa referência. E a palavra de Deus, ela edifica, ela consola, mas ela também exorta, ela vem para corrigir. A palavra de Deus, muitas vezes você pode chegar aqui esperando uma palavra, e ela te dá em outro local da sua vida, e você diz, não queria ouvir essa palavra, mas é a palavra que você precisa. Ela vem para nos corrigir, ela vem para nos chacoalhar, ela vem, olha, e Deus é tão tremendo, porque quando ele fala com Caim, ele diz assim, Caim, o que aconteceu? Por que você se irou desse jeito? Meu filho, por que você está desse jeito, filho? Filha, por que você está tão brava? Por que está dessa forma? Olha Deus falando. Por que teu semblante descaiu? Por que esse bico cresceu? Está aí? Aquela pessoa que, emburrado, espreme os olhos assim, para todo mundo perceber, eu não estou bem. E a pessoa pergunta, está tudo certo? Tá. Caim, o que aconteceu, Caim? E aí Deus continua dizendo, se você fizer bem, vai haver aceitação para você. Se você fizer o que é certo, vai dar tudo certo. Eu vou mudar a tua história, não importa o que aconteceu. Eu sei, você fez uma coisa aí, não deu muito certo, né? Mas eu vou mudar a tua vida. Mas faça o que é certo. Deus não entra na frente mudando a história sem que você tenha uma atitude de mudança. É necessário uma atitude de mudança para que Deus então tome uma providência.
E Deus fala conosco, e a cada culto Deus fala conosco, mas nós podemos sair daqui e continuar a vida do jeito que sempre foi. Podemos continuar do jeito que sempre foi a nossa vida, ou nós podemos ter uma atitude de mudança, e perceber que esse silêncio de Deus, e perceber que essa não aceitação daquilo que nós estamos fazendo, ou porque eu não progrido, ou porque eu não cresço, ou porque não vai, ou porque o meu negócio não prospera, ou porque que Deus não aceita, e por que essas coisas estão acontecendo, não é porque Deus é falho, não é porque Ele é cego, não é porque Ele é surdo, é porque Deus está esperando que você tome uma atitude de mudança. E nós temos só dois caminhos, queridos. Ou eu tomo uma atitude de mudança e digo, é mesmo, Davi fez isso. Davi tinha feito muita coisa errada. A gente costuma pregar, ele matou Golias, coisa linda, mas ele cometeu alguns erros na vida grossos. Mas no momento que ele foi confrontado, e tinha todo o poder de dizer assim, eu sou rei, aqui quem manda sou eu, mata esse profeta aí, e esconda o meu pecado. Ele se joga no chão e diz assim, estou errado, viu? Agora tu falando desse jeito, eu percebo que eu estou errado. Eu sou um baita de um cretino. Como eu pude fazer uma coisa dessa? Onde é que eu estava com a minha cabeça? E se arrependeu, e chorou, e atitudes de mudança. Deus fala com Caim, mas ele estava tão cheio de si, porque nunca ninguém falou comigo desse jeito. Será que não percebe que eu sempre trago a minha oferta? Será que não percebe que eu sempre faço tudo o que me pedem para fazer? Será que não percebe que eu sempre, e a pessoa sempre olhando para os atos que faz, sem perceber a sua atitude de coração? Ele não muda. E olha que interessante, porque se você continua o texto, você percebe que ele leva o irmão dele para o campo. Qual era o local de trabalho de Caim? O campo. Ele leva o irmão para o seu ambiente, ele leva para o seu local de trabalho, ele leva para o local da onde ele deveria, onde a terra dava força para ele, aonde dava o fruto para ele, ele leva o seu irmão lá e o mata. Há tantas pessoas que eliminam concorrência, elas trazem o concorrente para junto do seu campo, para o local onde ela deveria curar, onde ela deveria amar, onde ela deveria produzir, e ali ela rouba, ali ela mata, ali ela destrói. Caim representa tudo isso, e há muitas pessoas com essa síndrome de Caim, levam o outro a um lugar que era um local de propósito. Deus nunca rejeitou Caim dizendo assim, o que tu faz para mim não vale nada. Não, ele tinha um propósito lindo, ele produzia alimentos para sua família, ele estava no local de propósito. Mas se você não cuida do seu coração, você mata pessoas no teu local de propósito. Onde era para você produzir vida, você produz morte. Onde era para você cuidar, você começa a esconder corpos. Ele mata o seu irmão no campo, esconde o corpo, e daqui a pouco Deus pergunta para ele, Caim, onde está o teu irmão? Caim se surpreende, como é que Deus sabe disso? Deus sabe de todas as coisas. Não existe como esconder os nossos cadáveres. Moisés certa vez matou um egípcio e escondeu ele. O vento veio e tirou a areia de cima e o cadáver estava lá. Vemos algumas pessoas na Bíblia tentando esconder corpos, mas sempre vem à tona. No decorrer da vida, quando nós não entendemos que Deus está nos dando um conselho para mudanças, que Deus está tentando nos ajudar, nos corrigindo, fatalmente, nós começamos a fazer justiça com as nossas próprias mãos. E quem é nosso irmão, e quem é nosso familiar, e quem nós deveríamos amar, e com quem nós deveríamos aprender, torna-se um alvo da nossa ira, do nosso despeito. Por isso que a mensagem de hoje é uma mensagem de cuidado, porque às vezes Deus está tentando nos corrigir com amor e nós não estamos entendendo, o processo, e estamos achando que o outro é culpado. Deus aceitou a oferta dele, não aceitou a minha, significa que se não tiver uma concorrência, Deus vai passar a aceitar a minha. Isso é o que estava na cabeça de Caim, então ele acaba com a sua concorrência. Agora deixa eu dizer uma coisa, seu irmão, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seu sócio, as pessoas importantes da sua vida, não são seus concorrentes, são seus irmãos de propósito.
e eles estão ao seu redor, porque há um propósito de Deus que depende deles, para que você prospere, para que você cresça, para que você alcance. Há um propósito, até no inimigo tem propósito, quanto mais no irmão. É por isso que Jesus diz: orai pelos vossos inimigos. E se Ele manda orar pelos inimigos, o que nós fazemos com o nosso irmão que senta do lado, que trabalha no mesmo ministério que a gente, que canta no louvor comigo, que é pregador comigo, que atende na porta, no estacionamento, enfim, que é meu irmão? Eu vou matá-lo? Ou eu vou aprender com ele, já que Deus está abençoando tanto a vida dele? O que eu vou fazer? Deus estava dando uma chance para Caim, e ele não estava entendendo. E o grande problema de nós não entendermos é porque nós começamos a entrar em maldição. E se você continua o texto, quando a maldição vem sobre Caim, Deus confronta ele de que ele está errado, de que ele matou seu irmão, que o sangue do seu irmão clama a Deus desde a terra. Ele diz: maldita é a terra por tua causa, Caim. E quando Deus diz isso, trazendo para os nossos dias, Deus está dizendo assim: quando nós cometemos erros, quando nós atropelamos pessoas, quando nós passamos por cima de pessoas, quando nós não entendemos o propósito de algumas pessoas ao nosso redor, e nós machucamos, a terra se torna maldita por nossa causa. O que isso quer dizer, pastor? A terra aqui era a representação de toda a força, de toda a vida, de toda a prosperidade, de todo o recurso, de tudo aquilo que eles precisavam para viver. E às vezes nós trabalhamos e não temos sucesso, não conseguimos avançar, não chegamos em lugar nenhum, e nós estamos pensando que o problema é A, B ou C, quando o problema é porque a terra não está dando toda a força que ela poderia dar. Ela não está te fornecendo tudo que ela podia. Você trabalha no melhor emprego do mundo e não consegue prosperar. Você ganha mais dinheiro como você nunca ganhou na sua vida e não vai para frente. Terra é maldita por tua causa, Caim, porque você está escondendo corpos, porque você está matando pessoas pelo caminho, porque você está passando por cima de gente, porque você está murmurando, você está acabando muitas vezes até com a idoneidade de algumas pessoas, com a dignidade de algumas pessoas. E enquanto você não reconhecer isso, você não vai prosperar. Há muitas terras que estão debaixo de maldição, trabalhos que não prosperam, projetos que nascem mirrados, que não conseguem ir para frente. A terra foi feita para receber semente, mas ela estava recebendo sangue de um irmão, e é por isso que ela não estava mais dando tudo aquilo que ela estava fornecendo antes para Caim. E uma segunda coisa que Deus diz para Caim que me choca, Ele diz: fugitivo e errante tu serás pela terra. Isso me fala de uma pessoa sem direção. Isso me fala de uma pessoa que está sem localização, que está perdida, que não sabe o que faz, que não sabe para onde vai. E nos dias de hoje nós conhecemos tanta gente que está perdida e não sabe o que vai fazer da vida, não sabe se fica nessa cidade ou se vai para outra, e já é a quinta cidade, não sabe se muda de trabalho e já passou por tanto trabalho, não sabe o que fazer da vida porque está errante, porque está sem direção alguma. Algumas respostas de Deus vêm dos sintomas que nós apresentamos. Pastor, eu tenho trabalhado e não tenho conseguido prosperar. Eu trabalho, eu ganho bem e parece que nunca sobra. Pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu já passei por igreja tal, cidade tal. Eu já passei por casamentos, eu já passei por tantos relacionamentos. Minha vida não prospera, minha vida não vai para frente. Quem sabe Deus está falando com você da maneira que falou com Caim: se bem fizeres, se tu fizeres o bem, haverá aceitação para ti, mas se tu fizeres o mal, olha, ele está à porta. O mal está à porta, ele está pronto para te dominar, ele está pronto para acabar com a tua vida, ele está pronto para detonar com todos os sonhos que Deus tem para ti, ele está pronto para acabar com tudo, mas você precisa tomar uma decisão de entregar a melhor oferta. Pastor, o que é a melhor oferta? É honra. Abel já tinha entregue seu coração para Deus, o que Caim não tinha feito ainda, porque o coração era somente dele.
ele era. Aquela síndrome, sabe, que Lúcifer teve lá no céu de querer adoração para si? Caim queria que Deus reconhecesse assim: uau, Caim, que oferta mais linda, hein? Coisa linda você. Aí, como não recebeu o elogio que ele queria, ficou bicudo e matou o irmão. Eu estou falando de uma coisa tão séria, porque quando nós lidamos com o caráter das pessoas é muito difícil. Quando a gente faz teste de temperamento, eu dou as folhas do teste e eu digo assim: responda com sinceridade. Mas quando a gente chega para responder sobre egoísta, quem é que bota com alegria assim: ah, egoísta, ah, eu sou? Ninguém, né? É difícil, né? Prepotente, ah, também. Não gostaria de ser assim, mas eu sou. Que coisa. Pessoas não, ah, eu não sou. Mas se tu chegar, tu pega o melhor pedaço de carne. Não tem ninguém vendo aqui, o que o olho não vê, o coração não sente. Não pensa nos outros. Nós temos um nível de egoísmo que é uma loucura. Mas todas as vezes que nós falamos, confrontamos o egoísmo, pensamos assim: como aquele meu irmão devia estar hoje aqui. Cara, que palavra para ele, vou gravar. Será que está gravado esse negócio? Tem que mandar para ele. Porque nós não conseguimos olhar para dentro de nós. E aí, a terra não está produzindo. E aí eu estou trabalhando e não estou prosperando. E meu casamento está quase ruindo. E as coisas não estão indo, porque eu sempre estou achando assim: e eu faço tudo certo, gente. Pode um negócio desse? Porque eu sou uma pérola, todo mundo ao meu redor sempre diz que eu sou. Cuidado com o que as pessoas dizem, porque nem sempre o que dizem é verdade. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com aqueles que te exaltam pela frente e te apedrejam pelas costas. Aqueles que falam 1001 coisas te louvando, e quando vocês viram as costas dizem: que insuportável. Essas, não se meça por elogios, não se meça pelo louvor que as pessoas dão, se meça pelo relacionamento que você tem com Deus e a resposta que Ele dá para você quando você chega diante do altar. E o altar não é só aqui na igreja, o altar é a tua casa, o altar é a tua oração, o altar é cada momento que você tem com Deus. Abel morreu, e você pode pensar assim: uau, mas ele fez tudo certo e morreu. Melhor lugar foi para onde ele foi, porque morreu como justo e encontrou-se com seu Deus. E o sangue de Abel continuava clamando. E a oferta de Abel, quando você vai lá para o final do Novo Testamento, diz que a oferta que ele deu lá há tantos 1000 anos atrás continuava vigorando diante de Deus. Por quê? Porque ele deu muito valor? Não, porque ele colocou o coração dele naquilo que ele estava fazendo. Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba
dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.